Caríssimos irmãos, que o Mestre de nossas vidas possa iluminar nossas escolhas sempre. Nós, quando chegamos aqui no campus da Unisa, encontramos com o Rosevaldo, que é o coordenador regional da São Paulo Leste, e nos trouxe a notícia do desencarne de um amigo muito querido. Muitos de nós o conhecemos das plenárias da reunião geral da Aliança, porque ele sempre tinha uma palavra de bom humor para entremear as diversas atividades da plenária, e já faz vários anos que a enfermidade não permite que ele participe aqui conosco, então ele acompanha à distância. Nós falamos do nosso querido irmão Eloy Beraldo. Eloy estava já há muitos anos em Curitiba e durante todos esses anos trabalhou nos grupos da nossa aliança, é incansável no trabalho de divulgação do bem. O diabetes lhe trouxe muitas dificuldades, tirando-lhe a visão e a locomoção. E os vários sistemas foram complicando o funcionamento. Nesses últimos dias ele estava internado e nesse momento deve estar com muitos amigos e irmãos da espiritualidade, a quem ele ajudou diretamente durante todos esses anos. Convidamos aos irmãos hoje, em nossas vibrações das 22 horas, abraçarmos o nosso querido Eloy com muita força, com muita alegria, né, que ele possa prosseguir a sua caminhada. Às vezes a gente insere na programação da plenária uma palestra, tá? Em outras vezes que eu vim aqui, eu não falei que não vou fazer palestra, né? Não faço palestra, porque é até razoável que quando a gente convida uma pessoa de fora, que a gente tem um convidado para vir abraçar a nossa aliança, que a gente tem uma pessoa a quem a gente respeita e admira e acompanha o trabalho, para juntos todos nós aprendermos com o que ele tem feito aí no mundo afora. Então é razoável que nós ouçamos os nossos irmãos convidados em palestra. Mas, olha, eu não sou convidado, né? Nós estamos em casa, nós somos trabalhadores da aliança, todos juntos. Então eu não me sinto convidado, então eu não me sinto fazendo palestra, naturalmente nós vamos conversar. Então, trocar algumas ideias do que nos ocorreu quando a equipe da reunião geral da aliança, a equipe organizadora, nos disse qual foi o tema escolhido. Aliança com Jesus, renovando vidas. Cada vez que a gente ouve e fala esta frase, fica motivado, fica entusiasmado, porque há muita coisa nestas palavras. O significado da aliança, por que que nós escolhemos esse nome no nosso nascedouro? A nossa relação com Jesus, superando rótulos e superando divisões de religiões. O que significa a vida, dádiva divina, quando o Pai nos criou para uma jornada de desenvolvimento eterna. E o aspecto da renovação, que é algo muito interessante. A gente, em nossas atividades em aliança, falamos muito em renovação. A gente precisa se motivar
e se fortalecer e incentivar mutuamente em cada grupo, em cada casa, para que nós renovemos coisas e pessoas, renovemos atitudes, renovemos palavras, pensamentos e, acima de tudo, o modo de sentir. Renovar é algo que o mundo também tem perseguido, que o mundo também tem focalizado como um esforço grande. É só ver, por exemplo, as preocupações com as mudanças climáticas, para ver que o mundo está se esforçando por uma mudança de atitude coletiva. É só verificar os apelos das multidões em relação à participação nas decisões que interferem na riqueza ou na miséria de milhões, para percebermos que o mundo exige mudanças sociais e políticas. Então nós percebemos que o mundo se agita. Se nós formos para a economia, se nós formos para a tecnologia, tudo busca mudança para melhor. E as pessoas têm se espantado com a velocidade com que as coisas mudam. Essa velocidade surpreende. As pessoas costumam dizer surpresas sobre as coisas que usam e não usavam há 10 anos, aparelhos de comunicação, aparelhos de conforto pessoal. As coisas que as pessoas falavam e faziam numa certa idade, há tempos atrás, que hoje é totalmente diferente. Então a gente percebe que a mudança é um assunto recorrente. Falando em termos espirituais, nós nos preocupamos com a mudança das nossas relações com Deus. Nós nos preocupamos na forma como vamos melhorar o modo de trabalharmos juntos. E nós temos um programa em nossa aliança que coloca muito foco na mudança interna. Então, tanto olhando lá para fora, como olhando aqui para dentro, mudança é um tema que mexe conosco. Não tem muito sentido em falar fora e dentro, porque a cada vez mais somos convidados a sermos aqui e lá fora os mesmos. Cada vez mais somos convidados e somos desafiados a sermos coerentes. Mas, falando um pouco no mundo de interesses materiais, uma palavra muito semelhante tem sido utilizada em encontros de empresas, que é a inovação. Acho que todo mundo já ou apareceu em um encontro empresarial sobre inovação. E os encontros de inovação têm ressaltado o fato de que as empresas, para progredirem, precisam se fortalecer nesse aspecto de inovação. E eu assisti, certa ocasião, uma comparação entre o que é o esforço de pesquisa e o esforço de inovação. De maneira muito simplificada, para ficar claro para as pessoas que o ouviam, a pessoa responsável por aquela apresentação disse: olha, na pesquisa, a riqueza vira conhecimento, e na inovação, o conhecimento vira riqueza. Isso porque investe-se muito em institutos de pesquisa e no processo educacional e nos laboratórios de pesquisa para se chegar às leis da ciência e às descobertas que mudam as coisas. Só que essas descobertas, enquanto estão no laboratório, não mudam nada. Elas são uma conquista dos cientistas e são poucos capazes de compreendê-las. Aí, o que se investe é em que as pessoas detentoras desse conhecimento saibam utilizá-lo de maneira prática para mudar a vida das pessoas. E isso encontrando maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas. Esse é um processo de inovação. Então, por exemplo, o processo de pesquisa resultou nas leis da eletrodinâmica. E o processo de inovação fez com que as leis da eletrodinâmica gerassem a lâmpada elétrica nas mãos do Thomas Edison. O processo de pesquisa
formulou a teoria da informação. O processo de inovação transformou a teoria da inovação na internet. Percebem a diferença e a semelhança entre as coisas? Então, é um círculo virtuoso, onde uma coisa gera uma outra melhor, que por sua vez gera uma outra melhor e assim por diante. E aí nós ficamos imaginando que nós poderíamos propor um círculo virtuoso nas conquistas espirituais. Então, muitas vezes, nós falamos da necessidade de desenvolver amor. Mas, para que o amor se torne realidade, ele precisa de coragem. No campo do desenvolvimento da mente e do conhecimento, então nós até poderíamos fazer essa comparação, onde fazemos um esforço para estudar mais, conhecermos mais e aplicarmos isso numa vida melhor. Ou seja, mudamos o nível de conhecimento, a quantidade de coisas que sabemos e a profundidade das coisas que sabemos para melhorar o mundo objetivo. No mundo subjetivo, a necessidade de nós adquirirmos uma determinada postura, uma certa energia, para essa energia transformarmos em realizações, e essas realizações, por sua vez, gerarem mais energia. Nós poderíamos dizer que a coragem é a energia que faz com que nós saiamos da situação em que estamos, façamos coisas melhores, e aí conquistemos algo no campo do amor. Por sua vez, quando conquistamos algo no campo do amor, melhoram-se as relações, melhoram-se as forças espirituais e adquirimos mais coragem para mudar as coisas. Então, é um círculo virtuoso das mudanças. Nós precisamos de coragem para que o amor cumpra os seus objetivos. Quando o amor cumpre os seus objetivos, ele gera mais força para nós empreendermos um novo ciclo de mudança. Então, a proposta é que pensemos na renovação como essa relação entre coragem e amor. Um sinônimo da palavra coragem, nós o ouvimos há 10 anos atrás, na reunião plenária de encerramento da reunião geral da Aliança, quando um benfeitor espiritual, colaborador do Armon, na época da implantação dos elevados programas da espiritualidade superior, que constituíram praticamente toda a pauta da vida do Armon, lhe deu muitas condições para que isso acontecesse. Américo Montagnini, que foi dirigente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, há 10 anos atrás, em uma plenária de encerramento da RGA, no Clube de Regatas Tietê, falou pelo intercâmbio mediúnico, que, conversando com o Armon, caracterizava as realizações de que ele foi incumbido de praticar pelo plano superior com a marca da ousadia. Muitas pessoas aqui estavam presentes e ouviram esta mensagem. Então nós imaginamos que é necessário força e coragem para nós realizarmos a mudança que precisamos fazer. Mudança que gera amor, amor que gera coragem, energia para progredirmos. Queria citar 3 exemplos de mudança no mundo subjetivo. 3 casos que eu ouvi ou li, que servem para que a gente possa pautar os nossos encontros nos módulos de domingo e segunda-feira. Se em todos os módulos, todos os monitores foram convidados a pautar os seus encontros com os participantes pela frase, aliança com Jesus renovando vidas. Então é importante que a gente possa refletir nos casos práticos de mudança, de renovação de pessoas. Queria contribuir com alguns
que eu assisti. Um deles, quem me contou foi o Chico Bosco. Eu não sei se o Chico Bosco está aí, ele é dirigente no CIAE Genebra, mas ele era aluno da 7ª turma do CIAE Genebra, lá nos anos 80, e ele contou um caso muito interessante, porque desculpem, não é a 7ª turma, 25ª turma do CIAE Genebra. A 25ª turma do CIAE Genebra se reunia e disseram que tinha lá um aluno que era um tanto estranho, porque ele se vestia de uma maneira assim, cheia de capotão. Acho que num dia de calor que nem esse, ele ia estar assim, né? Pouco visível. Sentava na última fileira e não puxava conversa com ninguém. Aquela que era uma turma tão alegre, tão expansiva, e ele era muito calado e muito chegado lá no seu canto. Mas, assim, prosseguiu durante todo o primeiro ano, fez o exame espiritual, ingressou no segundo ano, e aí das primeiras aulas do segundo ano, vieram as aulas sobre Paulo. As aulas sobre Paulo são marcantes, inesquecíveis, principalmente pelo processo de mudança. Tá? A mudança, a marca da mudança é o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco.